Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de NX 2312 Sketcher, curso esse disponibilizado com muito carinho para vocês aqui no canal Produtivo 3D. Nesta aula então nós vamos fechar mais um módulo aqui do nosso curso, vamos aprender a trabalhar com esses comandos, o Delete Curve e o Trim Associative Curve. Para trabalhar com o Trim Associative Curve, eu vou ter que mostrar para vocês um recurso que nós vamos ver aqui no Include, tá? Então, mas é um recurso bem simples, não tem mistério. Nós vamos ter que utilizar até para ter as curvas associativas dentro da Sketch, tá? Então, vamos passar aqui para o NX, criar um novo documento. E vamos então, como de praxe, eu vou passar aqui para o Shape Studio, que é só uma mania minha, tá? E vamos criar aqui, para a gente começar a trabalhar, eu vou aqui em Feature, e aí eu vou criar um bloco qualquer, tá? Vou clicar aqui em Block, vamos dar um Reset aqui, e vou dar um Aplicar. Pronto. Esse bloco é para que a gente consiga ter alguma informação no ambiente de projeto, e aí a gente exportar, né, para dentro de uma Sketch, ou importar para dentro de uma Sketch, uma curva aí associativa. Agora eu vou criar um plano, esse plano eu vou pegar dessa face, 50 mm tá bom, vou deixar ok aí. E vou criar uma sketch nesse plano, tá? Pronto, ó, nesse plano. Perfeito, estamos então dentro da sketch, que está alojada no plano, nesse plano 2 aqui. E agora, como eu disse para vocês, eu vou começar trabalhando aqui com o comando para deletar curvas, tá? Eu vou criar um retângulo. E dentro desse retângulo, eu vou colocar aqui no cantinho um círculo, tá? E agora eu vou colocar aqui um filet nesse canto e nesse canto aqui também um outro filet. E vou fazer a trimagem, certo? Eu vou pegar aqui o comando trim e vou trimar isso aqui e trimar isso aqui do retângulo. Pronto, ó, temos essa figura geométrica aqui. Perfeito, com essa figura nós vamos então abrir as opções dentro de More aqui, e vamos pegar o Delete Curve. Com o Delete Curve, nós podemos deletar um grupo de curvas dentro da Sketch, ou então, nessas situações onde, por exemplo, nós trabalhamos aí com o Trim e também com o Filet, o Delete Curve vai nos permitir a retornar como era o desenho no princípio, tá? Ou seja, ele vai desfazer essas trimagens aí, seja a trimagem executada pelo Filet ou pelo próprio comando Trim. Então, olha só, se eu for aqui no Filet, clicar na curva, ele volta a ficar canto vivo lá. Ó. Mesma coisa se eu fizer aqui nesse canto. E agora, se eu selecionar, por exemplo, o círculo, ele volta com o retângulo, tá? Mas aí, por exemplo, eu vou tirar a seleção do círculo e vou selecionar aqui todas as linhas do retângulo. Aí olha o que ele vai fazer, ele vai voltar com o círculo. Mas se eu selecionar o círculo também, aí ele me permite apagar tudo, tá? Então, dessa forma é que funciona aqui o comando Delete Curve, tá? Além de permitir remover trimagens e filets, eu posso selecionar todo um grupo de curvas e deletar, beleza? Então, aí a gente usa esse recurso. Mas, obviamente que para deletar curvas, basta selecionar todas as curvas e usar a tecla Delete. Tá? Vai executar isso aí. Então, eu diria para vocês que o mais interessante do comando Delete é justamente no momento em que eu quero eliminar ali um filet ou então uma trimagem. Então, aí nesse aspecto ele vai ser interessante. Tá? Agora vamos, então, construir aqui uma situação para a gente poder usar o Trim Associative Curve. Toda curva que eu for trimar aqui, pessoal, ela precisa ter o recurso de associatividade, tá? Então, se eu entrar aqui no retângulo, ó, eu não tenho nada de associatividade. Por quê? Porque o retângulo ele é um recurso de linhas dentro de uma sketch, tá? Então, ele não é associativo. Já faz parte da sketch esse tipo de figura, assim como line, circle, arc, tá? Então, são curvas, né? Curvas de trabalho dentro da sketch, beleza?
Então, nesse caso, esse tipo de curva não vai funcionar. Por isso eu criei aqui um plano afastado, né, e criamos uma sketch nesse plano, porque nós vamos criar uma curva associativa baseada na aresta desse bloco aqui. Perfeito? Como é que eu faço então para criar essa associatividade? Nós temos aqui, ó, dentro da área include, em more, nós temos essas opções aqui. Algumas dessas opções geram para nós curvas associativas, e uma delas é o Project. Não se preocupem com esse recurso, ele é bem simples, eu não vou explicar nada sobre ele. Só vamos clicar aqui no Project e tome atenção aqui no Settings, ó, de estar selecionado a opção Associative. Tá? Estando Associative aqui selecionado, tá ok, se não estiver, seleciona. Aí você vem aqui e clica nessa aresta. Vou dar um ok, e aí ele vai projetar essa curva aqui no meu plano, tá? Porque a gente está trabalhando num plano. Eu só botei ele em perspectiva assim para a gente ver também a seleção aí e o bloco, beleza? Mas se eu fizer aqui um Shift F8, então agora eu tenho a curva projetada na minha sketch e ela é associativa, ok? Então supomos que eu queira trimar ela aqui no meio, tá? Eu vou criar aqui um retângulo, certo? Digamos que, por exemplo, a minha geometria, ou ela é para cima, né? Essa só tem essa linha para cima e aqui essa linha. Essa do meio não tem. Então, o que eu vou fazer? Desenhei ali o meu retângulo, vou finalizar aqui, e agora eu vou trimar essa linha aqui no meio. Ó. Então, eu vou entrar aqui em More e vou escolher Trim Associative Curve. Pronto. Aí ele vai pedir para mim escolher as curvas, né, para a trimagem. Tanto é que se você tentar selecionar o retângulo aí, ó, não vai selecionar, porque ele não é associativo. Tá? Vou selecionar então a linha que é associativa. E agora o Boundary Object, que aí obviamente é o nosso retângulo. Aí percebam que nós temos aqui a região que vai permanecer ou que vai ser descartada. Tá? Então vou selecionar aqui e nesse momento aqui está sendo descartada é a parte interior, aliás. Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Mas eu poderia marcar ela aqui, Keep, e aí ela vai cortar as pontas. Tá? Ou então eu posso manter uma dessas opções, por exemplo, eu quero manter o Keep. Com Shift eu tiro a seleção dessa de dentro aqui, né? E como eu quero que fique na tela, aí eu vou clicar nas pontas. É a mesma coisa, são as formas que a gente tem aqui de trabalhar. Vou dar um OK e percebam que o que o software faz. Ele cria uma linha, ó, essa linha é uma linha de referência. E em cima dessa linha de referência, ele deixou as duas pontinhas ali que a gente trimou. Tá? Então, basicamente, seria como se nós tivéssemos criado aqui uma linha de referência de ponta a ponta e depois desenhado duas linhas aqui com uma restrição sobre a linha de referência. Tá? Colinear, né? Pode ser uma restrição colinear em cima da linha de referência. Beleza? Mas a gente usou, na verdade, um comando de trimagem. Se a gente fechar aqui, percebam que a gente não vai ver a linha do meio aqui, porque a linha do meio não existe mais. Ela se transformou dentro da sketch numa linha de referência. Certo? Então tem outros comandos, eu não vou mostrar outros recursos, porque é tema do próximo módulo, mas toda a curva associativa que você levar para dentro da sketch, você pode usar, se tiver a necessidade de aparar essa curva, pode utilizar ali o recurso de Trim Associative. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima aula.